1 Pedro 4, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Vamos repetir isso. Se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Louvado seja o nome dele. Deixa o texto aberto, nós vamos voltar várias vezes. E eu tenho me debruçado sobre a temática do sofrimento, desde que nós resolvemos tratar esse tema aqui aos domingos, como a primeira temática sobre uma teologia do sofrimento, digamos assim. E aí eu tenho pesquisado muitos livros, muitos autores, teólogos e filósofos, para tentar trazer algumas coisas que nos ajudem na compreensão e no discernir desse tema. Especialmente na época do iluminismo, depois que a humanidade decidiu viver apenas pela razão, ou entendendo que a vida racional excluiria a vida transcendental ou a vida espiritual, foram sendo criadas objeções, e essas objeções, elas fazem parte de um conjunto de armas do ateísmo, especialmente. Eu chamaria mais do ateísmo clássico, não desse ateísmo atual, truculento, às vezes extremamente deselegante, e como alguns diriam, um ateísmo brega, que alguns estão desenvolvendo nos dias de hoje, com ataques assim, às vezes até pernósticos e debochados sobre a fé alheia. Mas já houve sim um ateísmo acadêmico e um ateísmo de reflexões. É óbvio que se Deus não se revela para você a partir do Espírito Santo, você vai ter que procurá-lo a partir da racionalidade, e a razão nem sempre pode levar alguém à aceitação dos postulados de Deus. Mas surgiu uma máxima que é mais ou menos assim: ora, se o Deus cristão, ele é todo poderoso, e é ao mesmo tempo amoroso e bondoso, por que que um Deus que tem todo o poder para resolver o problema do sofrimento humano e do mal, e ao mesmo tempo tem todo o amor e toda a graça, conforme as Escrituras, então por que que ele não resolve o problema do mal? E aí começaram a dizer o seguinte: ou o Deus cristão é poderoso, mas não é amoroso, ou seja, tem poder para resolver o problema do mal, mas não se compadece com o problema do mal e do sofrimento, ou ele é amoroso, mas não tem poder para resolver definitivamente o problema do mal. Mas,
como se diz que o Deus cristão é poderoso e amoroso, ou seja, não lhe faltaria nem a virtude da capacidade, nem a virtude do desejo de ou do amor para resolver, então esse Deus não existe. Então Deus não existe. O tema que nós estamos tratando sobre sofrimento, gente, ele é tão importante que para alguns ateus a não resposta a essas perguntas seria a causa para se afirmar com convicção que Deus não existe. Por isso, o sofrimento é um acaso, um sofrimento é uma fatalidade da vida, da humanidade, tanto o sofrimento decorrente de causas naturais, como enchentes, avalanches, tornados, ou o sofrimento decorrente de causas morais, o roubo, o assassinato, a opressão, e dentre as causas morais estariam também os chamados pecados sociais, opressão, discriminação e tudo mais. A questão é o seguinte: eu prometo que nesse processo até abril eu vou responder essa pergunta, e nós vamos esclarecer essas dúvidas, e essas mensagens vão estar disponíveis na internet para que você, se perder algum, assista depois. Mas eu não vou responder isso agora, porque agora o que me interessa é abordar a realidade do sofrimento como um fator real nas nossas vidas e como, através da Escritura, através das lições aqui de Pedro, nós vamos responder ao sofrimento com uma lente cristã, com uma lente bíblica. Esse é o meu objetivo. Então, faça essa pergunta agora: como lidar com o sofrimento? Faça essa pergunta: como lidar com o sofrimento? Mais uma vez, como lidar com o sofrimento? Então nós voltamos para o texto, e a primeira lição que nós temos sobre como nós devemos lidar com as realidades difíceis, com as dores e sofrimentos da nossa vida, Pedro já nos apresenta no primeiro verso que nós lemos, verso 12. Prestem atenção, se você não está com a Bíblia ou se de alguma maneira não abriu, mas olha o que é que Pedro diz: amados, não se, o quê? Surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. A primeira maneira de eu enfrentar o sofrimento é eu não me surpreender com a realidade dos seus acontecimentos, ou com a realidade do sofrimento em si. Pedro está escrevendo em um contexto bem peculiar. Essas pessoas para quem ele está escrevendo estavam passando por perseguições. Eles estavam sendo perseguidos. E como perseguidos, Pedro manda essa palavra. E ele começa a falar uma coisa muito interessante. Ele fala de não se surpreendam, mas ele também completa como se algo estranho estivesse acontecendo. É interessante que Deus é muito claro, e aqui, se não vamos responder a pergunta base sobre a existência ou não de Deus a partir da crítica do sofrimento, nós podemos começar a queimar algumas falsas premissas da própria igreja ou de alguns movimentos espirituais dos nossos tempos, movimentos cristãos, diga-se de passagem, que proclamam que nós podemos parar de sofrer se nós exercitarmos a fé, ou nós podemos nos livrar do sofrimento se nós exercitarmos a fé. E aí vem aquela expressão muito conhecida da televisão, que se notabilizou por uma das igrejas midiáticas do Brasil: pare de sofrer. Ou seja, Pedro está indo de encontro a essa teoria de que o sofrimento é algo que a gente possa de alguma maneira se livrar. Então ele diz: olha, não se surpreenda, o sofrimento é real, a dor é real, ela nos cerca, temos mais ou menos momentos de alegria, de tristeza, de saúde, mas de doença, de prosperidade, às vezes de falta, de segurança emocional e às vezes de fragilidade emocional. Então não se surpreenda, não seja menino, não seja menina
no seu pensar. Não se surpreenda com isso. Mas aí ele completa, como se algo que, gente, estranho estivesse acontecendo. Ele usa essa palavra, como se algo estranho, esse fogo que surge entre vocês para os provar, como se isso fosse algo estranho. Na realidade, o sentido aqui de estranho tem a ver com o enigma, tem a ver com aquela pergunta que a gente geralmente faz: meu Deus, por que é que eu estou passando por isso? Quem é que nunca fez essa pergunta? Quem é que não costuma fazer essa pergunta? É como se a realidade do sofrimento, ou pelo menos em certas circunstâncias da vida, onde nós não encontramos lógica. Não há lógica. Daqui a pouco eu vou falar sobre o sofrimento lógico. Daqui a pouco Pedro fala sobre isso. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, não se surpreenda com esse fogo que vem para provar a fé de vocês, como se isso fosse algo estranho, ou seja, algo onde eu não estou encontrando o sentido. Senhor, aí você diz, né, aquela tendência de autoexaltação religiosa: Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, né? Eu não estou traindo minha mulher, eu tenho só uma mulher, eu cuido dos meus filhos, eu trabalho, eu procuro ser honesto com as minhas coisas. Então tudo isso para mim é estranho demais. E ele disse: não se surpreenda com esse fogo que pode lhe causar estranheza, como se fosse algo realmente estranho. Estranho a quê? Estranho a sua capacidade de responder os porquês. Afinal, que coisa é essa? Agora preste atenção. Esses homens e mulheres, para quem esse texto foi escrito, eram homens e mulheres que estavam fazendo a vontade de Deus. Eram homens e mulheres que estavam ali nos primórdios do cristianismo, lutando, pregando a palavra, sofrendo, sendo perseguidos, sendo mal compreendidos, sendo alguns expropriados dos seus bens. E aí eles perguntam: mas peraí, e é uma pergunta que às vezes a gente faz: que vantagem está tendo esse serviço a Deus? Como explicar tudo isso? Então, gente, Pedro está dizendo para mim e para você hoje, uma maneira de você enfrentar o sofrimento, a primeira regra, primeiro princípio: não se surpreenda com ele. Não se surpreenda. Tenha como algo que é parte de uma trama maior, de um projeto maior, de uma narrativa que vai além das nossas narrativas. Eu chamaria, faz parte talvez de uma metanarrativa das nossas vidas. Então a primeira coisa que ele diz: não se surpreenda. Ou seja, pare de ser menino, pare de ser criança com relação à avaliação do sofrimento. Não traga respostas prontas. É como se Deus dissesse assim: nem sempre você vai entender as causas ou os motivos do seu sofrimento, mas uma coisa eu lhe digo: não se surpreenda como se isso fosse algo estranho. A segunda coisa que ele nos ensina já nos coloca em uma perspectiva interessante. Vamos ler o verso 13. Ele diz assim no verso 13: mas alegrem-se à medida que participam de quê? Dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito Santo da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Aleluia! Ele está nos dando agora uma outra lição. Ele disse: se por um lado você não deve se surpreender com o sofrimento, com a dor, eu vou lhe dar um outro conselho vindo de Deus, diz Pedro: alegre-se no sofrimento e não com o sofrimento.
Há uma diferença. Há uma diferença entre alegrar-se no sofrimento e alegrar-se com o sofrimento. Quem é que se alegra com o sofrimento? O masoquista. E o masoquismo é um distúrbio. É um distúrbio emocional. Quem gosta de sofrer. Eu acho, gente, que nós vivemos nessa sociedade atual extremos que eu nunca imaginei que nós iríamos popularizar. Que eles existem, existem. Que o masoquismo existe como uma tendência na vida de algumas pessoas, ou como uma prática na vida de algumas pessoas, o gostar de sofrer, como dizer, sabe, parece que fulano gosta de sofrer. Isso se popularizou no Brasil, especialmente na área sexual, com a obra Os 50 Tons de Cinza. Eu não assisti o filme, eu não li o livro, mas eu li resenhas sobre o livro e comentando com outras pessoas. Mas o livro traz exatamente isso, a ideia de uma mulher que gosta de sofrer nas mãos de Christian Grey. Eu estava fazendo uma reflexão sobre Christian Grey. Christian é cristão e Grey é cinza. Uma certa vez, conversando com um autor de muito nome no Brasil, e ele me explicou, ele disse, Sérgio, eu vendo muito livros porque eu sou um cristão cinza. O que é um cristão cinza? É um cristão que não expressa muito a sua, digamos, a sua doutrina. Então ele fica ali no meio e ninguém sabe exatamente se ele é católico, se ele é espírita, se ele é cristão, se não é. Então é o cristão cinza. Ele me falou uma vez isso. Isso marcou. Certamente ele não quis falar com esse nível de intensidade, mas eu fico perplexo como as mulheres, e mais, em tempo de luta pelo direito das mulheres, ou pelo menos pela dignidade das mulheres, conseguem lotar um cinema para assistir essa porcaria. Me perdoe, minha irmã. Um filme que torna a mulher um objeto e parece nos fazer crer que o masoquismo é uma regra na sociedade, não uma exceção. Mas o ponto é o seguinte, Pedro está dizendo, no sofrimento, alegre-se, não com ele, mas em meio às realidades que ele traz à sua vida. Ou seja, não seja feliz porque sofre, ou com o sofrer, com a dor, com a lágrima, com a perda, com a falta, mas encontre em Deus alegria para sofrer, para se alegrar no meio do sofrimento. E ele dá duas razões aqui para que nós, no enfrentamento dos nossos sofrimentos, a gente possa encontrar razões para se alegrar em Deus. A primeira delas, ele fala no verso 14, aliás, no verso 13, ele diz assim, vamos ler de novo, alegrem-se à medida que vocês o quê? Qual é o verbo que ele usa? Que vocês participam. À medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro está dizendo o seguinte, dos motivos pelos quais você pode encontrar alegria no meio do sofrimento, é você pensar que você está sendo coparticipante, que você está participando dos sofrimentos de Cristo, para que quando a glória dele for revelada, você exulte com grande alegria. Pedro está dizendo o seguinte, que em razão do Espírito Santo está sobre nós, nós participamos da realidade da vida de Jesus. Nós não somos Jesus, ninguém aqui precisa morrer na cruz, ou fazer penitência para se salvar, porque ele já morreu para nos salvar. O sofrimento não nos dá salvação, mas a salvação exterminará o sofrimento no futuro. O sofrimento na vida de um cristão não é causa da sua salvação, é consequência eterna dessa salvação.
Portanto, não é desse sofrimento que Pedro está falando. Pedro não está dizendo, ó, você tem que ir para a cruz também, você tem que fazer penitência, você tem que andar de joelho, você tem que se mutilar, ou você tem que sofrer, você tem que buscar o sofrimento para que você possa ser salvo, para que você possa purgar os seus pecados, ou para que você possa se livrar de pecados de vidas passadas. Tenho falado sobre isso. E é interessante que, como eu tenho falado, a reencarnação, enquanto teoria, vinda do hinduísmo, mas que penetrou no Ocidente através do kardecismo, conquanto seja muito bonita, as explicações são bem interessantes, elas não se coadunam, elas não fecham com a Escritura, exatamente por causa disso. Porque, afinal de contas, se a gente está vivendo de uma vida atrás da outra, e cada vida é para que a gente se torne melhor e sofra menos, o sofrimento ainda é algo universal. E que tanta vida é essa que a gente já viveu desde as trocentas gerações atrás, e o problema do mal humano continua o mesmo. Aliás, o mal humano está piorando. Quem acha que o mal humano está melhorando, está piorando. Um filme desse, dos tons de cinza, mostra a maldade do nosso coração, ou pelo menos a depravação do nosso coração, em pleno século 21, onde a igreja de Jesus, ó, só crescendo em números. Não tem sentido. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, como você tem uma relação com Deus, como você, através do Espírito Santo, começa a participar da natureza de Deus, alegre-se. Por quê? Porque o sofrimento que você pode estar tendo nessa vida, enquanto cristão, te assemelha aos passos que Jesus deu na face da terra. Não o sofrimento para salvar, mas o sofrimento por fazer a vontade de Deus. Por que Jesus sofria? Porque estava fazendo a vontade de Deus. Ora, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Não era assim que ele enfrentava as pessoas? O Espírito de Deus está sobre mim. E aí é pau nele, joga a ribanceira abaixo, entendeu? Mete o tapa na cara desse cara, cospe nele. Isso é um louco, a ponto de Jesus ser chamado de alguém que tinha parte com Belzebu, com o próprio diabo. Então, Pedro está dizendo assim: Sérgio, João, Maria, Pedro, José, todos, no sofrimento, alegre-se, porque você está participando das mesmas realidades que Jesus participou. E isso prova, no meio das dores da sua vida enquanto cristão, prova o que ele diz no verso 14. O que é que ele diz no verso 14? Ele diz no verso 14, exatamente isso: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são o que, gente? Vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. O que é que ele está dizendo? O sofrimento na vida digna de um cristão não só o liga a Jesus, mas ao mesmo tempo é uma prova de que o Espírito Santo de Deus está sobre ele. Em contrapartida, uma vida sem nenhum sofrimento, uma vida de conveniências, uma vida sem nenhum esforço para se fazer a vontade de Deus, uma vida sem nenhum comprometimento com as coisas de Deus, uma vida onde a igreja, disse no começo, está na terceira, na quarta ou na quinta prioridade. Eu começo a pensar o quão cristão realmente você é. Porque o sofrer e o lutar para fazer a vontade de Deus é uma marca de quem tem o Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Talvez você nunca tenha ouvido isso. Ou assunto sem futuro, pastor. Arruma um melhorzinho. Eu não posso arrumar um melhorzinho. É isso que está nas Escrituras. Alegrem-se no sofrimento e não com o sofrimento. Quem se alegra com o sofrimento é masoquista. Tem algum distúrbio? Ô, Senhor, obrigado, o Senhor levou meu pai, aleluia, glória a Deus, fazer um churrasco.
Oh Senhor, que bênção, Senhor, perdi meu emprego, aleluia, glória a Deus, vamos celebrar, vamos celebrar, hey, perdi o emprego. Não, mas a dizer assim, estou incrivelmente alegre em Deus, não pelo que eu estou passando, mas porque o que eu estou passando me aproxima da realidade da vida do meu Senhor e comprova que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Amém, gente? Então, repita comigo, como lidar com o sofrimento? Faça a pergunta, como lidar com o sofrimento? Diga, primeiro, não me surpreendendo com ele. Segundo, me alegrando nele, não por causa dele. E o terceiro ponto aí começa a nos dar umas lições iniciais sobre o que eu chamaria de sofrimento inútil. Ou sofrimento evitável. Eu gosto dessa categoria, sofrimento evitável. Evitável. Olha o que ele diz aqui sobre o sofrimento evitável. Ele diz assim, verso 15, todos estão aí no verso 15? Vamos lá, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele está querendo dizer para nós, olha, há sofrimentos que você pode evitar. Quando ele diz, não sofra como ladrão, assassino, como quem se intromete nas coisas alheias. Vamos mais longe? Não abra a porta para o sofrimento por causa da corrupção, por causa da mentira, por causa da vulgaridade, por causa da pornografia, por causa do adultério. Não abra a porta para isso. Porque esse é um sofrimento inútil. É um sofrimento evitável. É um sofrimento do qual nós podemos nos livrar. Escutem, simplesmente mantendo nosso coração em Deus. E eu fico pensando, há cristãos no Congresso Nacional, sim ou não? Eu creio que sim. Há deputados que são cristãos no Congresso Nacional, sim ou não? Sim. Mas o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo muitos deles sendo presos, como é o caso do ex-presidente da Câmara, ligado a uma igreja evangélica, tradicional, e ele não está sofrendo lá por ser cristão. Ele não está sofrendo porque está fazendo a vontade de Deus. Ele está sofrendo porque deu lugar ao diabo. Eu não acredito que a gente perca a salvação, sinceramente não. Não acredito que a gente perca a salvação porque ela não depende de algo que eu achei. Eu não achei a salvação. Deus que me achou e me deu a salvação. Porque se ele dependesse de mim, eu não tinha achado ele era nunca. Por quê? Porque o homem natural não quer se encontrar com Deus. Deus me achou. Amém? Então, se ele me achou, e se ele me deu a salvação de graça, eu não tenho como perdê-la. Ele vai me fazer perseverar, mesmo passando por esses perrengues na nossa vida. O fato é, gente, que ele está dizendo, meus filhos e minhas filhas, não sofram como assassinos, como ladrões, como corruptos, como criminosos, como adúlteros, como mentirosos, não sofram. Aí, gente, eu consigo enxergar algumas personagens na Bíblia que viveram sofrimentos assim. Um é muito conhecido de vocês, o rei Davi. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? Mas o rei Davi estava um certo dia no seu palácio, quando ele devia mesmo estar na guerra,
Por isso que a preguiça, às vezes, é a mãe de muitos pecados. Está ele lá no seu palácio e o seu exército lutando, feito doido. De repente ele bota os olhos em uma mulher, manda chamar aquela mulher para o seu palácio. Aquela mulher casada com um dos seus generais de guerra, que estava na guerra como ele deveria estar. Eles se deitam, ela engravida, e Davi ali, aquele pecado de Davi, trouxe a ele sérias consequências. Continuou sendo amado por Deus, continuou sendo fruto da graça de Deus, mas aquele pecado de Davi lhe trouxe grandes consequências. A primeira, a Bíblia diz, nem sempre isso acontece, porque Deus é misericordioso, mas no caso específico de Davi, aquela criança que foi concebida naquelas circunstâncias, e ele mandou matar o marido dessa mulher, arrumou uma emboscada para que ele morresse, o seu próprio general. A Bíblia diz que Deus tirou aquele filho de Davi por causa do seu pecado. Repito, isso não é uma regra, mas aconteceu especialmente no caso de Davi para nos dar grandes lições. Mas não só isso, por causa daquele pecado de Davi, gente, ele viveu muitas misérias dentro da sua própria casa. Ele teve um filho que deitou-se com a irmã. Davi trouxe a espada para dentro da casa dele. Ele não estava sofrendo como homem de Deus. Mas o que é que mais me deixa perplexo, por isso uma série como essa é necessária. Tem muita gente pegando todos esses tipos de sofrimento, o inútil, como esse, e juntando-se e se vitimando diante da vida, como se esse sofrimento decorrente do pecado precisasse apenas de alívio. Não, o sofrimento decorrente do pecado precisa de uma coisa: de arrependimento, para que venha alívio, para que venha vida, para que venha restauração. Então a Bíblia está nos dizendo aqui: não sofra como ladrão, não sofra como criminoso, não sofra como adúltero, não sofra, livre-se disso, pule, feche os olhos, livre-se da aparência do mal, escute os sinais de Deus, cuidado com as emboscadas, cuidado com as soluções fáceis, cuidado com os amigos, entre aspas, que querem resolver teu sofrimento, te dando outros sofrimentos, maiores às vezes. Irmãos, o Senhor está nos dizendo, para que você enfrente o sofrimento, meu filho e minha filha, primeiro, não se surpreenda com ele. Segundo, alegre-se nele e não com ele. Terceiro, medite sabiamente sobre o seu sofrimento. O que é que você está passando hoje? Você está sofrendo como cristão? Ou você está sofrendo como consequência de algo que você plantou? Você está sofrendo porque está se unindo a Cristo na composição dos seus sofrimentos? Ou porque você está simplesmente pagando um preço alto por escolhas, decisões, ações e omissões feitas lá atrás? Que tipo de sofrimento é o seu hoje? Será que muito do que você não está vivendo é fruto de falhas morais? É fruto de falhas do seu caráter, que precisam ser tratados? E você fica querendo resolver o problema dos seus sofrimentos sem resolver a raiz deles? Esse é muitas vezes a causa de que muita gente faz terapia. E eu acho uma bênção, terapia. Mas não se preocupa a enxergar-se. Não se preocupa com as realidades acerca de si mesmo. Querem o bálsamo para a ferida, mas não querem resolver a raiz da ferida. A raiz do problema, é o que Pedro está dizendo, de maneira muito profunda. Não sofra em razão dos seus pecados. Se ele está dizendo isso, é porque pecar é algo que com o Espírito Santo nós podemos o quê?
vencer e superar. Amém, igreja? Se ele está dizendo não sofra como ladrão, criminoso, ou seja, de maneira geral, não sofra como pecador ou pelo pecado, evite o pecado para que você não venha colher frutos amargos. Escolha, sofra como cristão. Porque quem sofre como cristão, o que é que faz aqui, ao contrário do quem sofre pelos seus pecados? Ele diz assim, se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. E no 16 ele diz, contudo se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Como quem diz, Senhor, louvado seja o teu nome. Estou dolorido, estou sofrido, estou enfermo, estou desempregado, mas louvado seja o teu nome, porque fazendo uma análise sábia a respeito da minha própria vida, não consigo uma relação causal entre o meu sofrimento ou algo que eu tenha feito. Portanto, Senhor, em avaliar o meu próprio coração diante do espelho da vida, eu posso dizer, estou mal, estou chorando, estou desempregado, estou sozinho, fui abandonado ou fui abandonada, mas eu glorifico o teu nome, que o meu sofrimento não decorre das sementes más que eu plantei. E aí eu refleti sobre uma fase de efeito. Há sofrimentos que são frutos, mas há outros sofrimentos que são sementes para a glória de Deus. Se o sofrer é inevitável, que seja sofrimento de semente e não sofrimento como fruto do erro. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você, sim ou não? A igreja está entendendo, sim ou não? Portanto, corra dos sofrimentos, ou corra das ações que produzam frutos de sofrimento. Mas que o seu sofrimento enquanto cristão e cristã seja uma semente que você está plantando com fé no solo de Deus, como quem diz, eu não estou entendendo direito, Senhor, isso parece muito estranho, esse fogo me incomoda, eu não consigo ter as explicações, mas eu glorifico o teu nome, porque não há nem um filho, nem uma filha tua que sofra em vão pela causa do teu evangelho. Amém? Então, plante esse sofrimento por andar com Deus, por fazer a vontade de Deus. E aí eu citei uma coisa que aconteceu comigo no ano de 2004. Porque existe o sofrimento por não fazer a vontade de Deus, que é o sofrimento que é fruto da desobediência, e o sofrimento por fazer a vontade de Deus. É como se dissesse assim, homem, se tu vai sofrer de todo jeito, sofre direito, macho. Sofre com aquilo que vai dar fruto. Vocês estão entendendo, gente? E aí eu me lembro quando nós compramos a terra, e eu estava lá hoje de manhã, e aquela chuva, e eu ali, olhando pelas janelas da capela, onde eu vejo são árvores, e o gramado que a gente tem plantado, as construções auxiliares. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu dizendo para aquele pessoal, eu elogiando aqueles que tinham enfrentado a chuva para chegar lá, né? Diz, poxa gente, vocês enfrentaram a chuva para estar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção que vocês enfrentaram a chuva. Mas eu lembrei, mas nem sempre foi assim. Vocês enfrentam a chuva, eu disse, porque vocês têm um motivo visual. A capela está feita, tem banheiro, tem lugar para o seu carro, tem água, tem comida para quem quer almoçar. Agora, quando eu estive aqui no ano de 2004, sem um tostão no bolso, e Deus mandou a gente comprar aquela terra, quando o que tinha era vaca no meio do negócio, cavalo, tinha cerca, aquele casarão que nós reformamos era um motel, fast food, se é que vocês entendem o que eu digo. A casa se via de motel ali para a redondeza, o povo ia lá e era de graça. Uma casa que quando a gente chegou era cheia de escorpiões,
de ratos. E eu fico pensando, o cara sem dinheiro, sem ovelha, porque naquela época nós éramos 70, 100 pessoas, sem dinheiro, sem ovelha, e todo mundo desconfiando da sanidade mental desse sujeito. É sério. Vocês têm dúvida de que duvidaram da minha sanidade? Duvidaram da minha sanidade. E o que é que eu ouvia? Eu sabia que Samara estava comigo, mas um grupo pequeno assim, de 8, 10 pessoas. Depois que o negócio começou a pegar fogo, começou a chegar mais gente, mas eu falo do verdadeiro começo. Ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade de Deus, e ouvindo de colegas pastores. Enlouqueceu, vai perder o ministério. Esse menino é doido. Esse menino não tem juízo. E aí comecei a ouvir mais coisas. Estava no meu gabinete. Eu já era procurador, sou desde 2000. Ligaram para o meu gabinete e disseram assim: você não tem medo de construir um lugar para cuidar de dependente químico? Porque foi o primeiro projeto que nós desenvolvemos. Isso por que ter medo? Isso porque você está atrapalhando as lógicas do tráfico. Então desista. Um traficante ligou para mim intimidar. E eu disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu disse: eu tenho medo da sua ameaça, mas mais medo ainda tenho eu de não cumprir o que Deus mandou que eu fizesse. Portanto, desliga esse telefone e não me ligue nunca mais. Assim foi feito. E eu estava lá e esse filme passando na minha cabeça. São os nãos que você dá que muitas vezes vão construir um futuro de glória na sua vida. Mas são alguns sims que você precisa dar também para o chamado de Deus, para a vontade de Deus na sua vida, para o que Ele coloca na tua mão. É ruim sofrer, mas pior do que sofrer é sofrer inutilmente. Bom é quando se sofre por uma causa, e essa causa está ligada ao próprio coração de Deus, onde você e Deus são uma só realidade de vida. O Espírito dele está em você. Você começa então ali a usufruir da realidade do ser de Deus. Você não é Deus, nunca será Deus, nunca chegaremos na convergência de sermos, porque Ele é transcendente, Ele é criador e Ele é diferente da sua criação. Mas quando eu digo a realidade de Deus, é que pelo Espírito Santo eu começo a pulsar dentro de mim as virtudes do meu Senhor. E aí você vai passando pela vida e vai sofrendo como semente, e não sofrendo como fruto de consequências pecaminosas na sua vida. Mas uma coisa eu lhe digo: você pode começar a cortar aquilo que alimenta o sofrimento inútil. Hoje mesmo. E aí Deus chega para nós e diz assim: a última coisa, meu filho, para que você enfrente o sofrimento. A banda já pode se preparando para subir. É quando ele diz aqui no verso 19. Por isso mesmo, leiam comigo juntos. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos lá, juntos. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Sabe o que Pedro está dizendo para mim e para você? Ele está usando aqui uma linguagem bancária. No original, aqui na língua grega, o sentido de confiar a nossa vida
ao Senhor tem o sentido bancário, o sentido de saber que Deus é poderoso para guardar e é fiel para devolver com os dividendos da sua graça todo aquele sofrimento que eu ponho nas mãos dele. Ele diz assim, olha que coisa maravilhosa, ele diz: aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Essa palavra é para quem sofre de acordo com a vontade de Deus. Estes devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador. Ou seja, é como se eu dissesse assim: Senhor, toma a minha vida quebrada, destruída, dolorida, sofrida, cheia de lágrimas, cheia de perdas, cheia de dores, cheia de dissabores, cheia de incertezas. Eu te dou, cuida dessa minha vida, Senhor, porque Tu és não só o meu Criador, e o Criador conhece aquele que Ele criou e aquela que Ele criou. O Criador sabe as fragilidades e os limites de cada um daqueles que Ele fez. Mas Ele só não é Criador não, Ele é fiel. E quem é fiel é aquele que tem poder de cumprir a sua palavra, que nos diz nessa tarde: aquele que sofre por fazer a minha vontade nunca sofrerá em vão, gozará da minha glória, gozará dos meus favores e gozará da minha vida. Portanto, aquele que é fiel para guardar, é fiel para cumprir e é fiel para realizar o que ninguém pode realizar. Portanto, irmãos e irmãs, talvez eu não tenha hoje uma resposta específica para a dor que você está sentindo, para o sofrimento que você está vivendo. Talvez eu não tenha uma lógica, uma equação, uma relação de causalidade, mas eu digo, a partir das Escrituras, aqueles que sofrem, aquelas que sofrem amando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, estes não sofrem em vão. O Senhor está guardando, o Senhor está alimentando, o Senhor está provando, o Senhor está transformando, o Senhor está fazendo coisas lindas na vida daqueles que creem nele. Portanto, saiamos daqui com essa convicção no coração: o Senhor cuida de mim, o Senhor é o meu pastor. Eu não entendo a minha dor, mas eu entendo o meu Senhor e sei que Ele é fiel para realizar maravilhas na minha vida. A Ti confio o meu futuro e em Ti descanso no meio do meu deserto. Aleluia, glorifique o nome dEle. Aleluia. Como enfrentar o sofrimento? Não se surpreenda com ele. Como enfrentar o sofrimento? Alegre-se nele, não por causa dele. Como enfrentar o sofrimento? Avalie com sabedoria o que você está passando hoje. Como enfrentar o sofrimento? Confie a sua vida nas mãos daquele que te fez, que conhece os teus limites e que não te levará além deles. Louvado seja o nosso Senhor. Aplauda o Senhor de todo o coração. Dê um brado de louvor ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia!